e também qual é o nosso compromisso com a gente. Então, pessoal, disciplina, autocontrole, resultados de um bom autoconhecimento é liberdade. Olá, estamos começando mais um Name on Talk, gravado aqui na sua Livraria Santos do Shopping Pontal, em Porto Alegre. Hoje eles estão comigo de novo, a neuropsicóloga, simpatia maravilhosa, Adriana Gouveia e o Coronel Piaggio, nosso queridão, nosso filósofo. Nós iniciamos na outra semana uma conversa sobre verdade segundo a filosofia, sobre depressão, sobre melancolia, e vamos dar continuidade a essa conversa hoje, que ela foi muito produtiva e o pessoal pediu mais. Fique novamente conosco, que realmente está engrandecedora essa entrevista. Você que acompanha o Neyman Talk diariamente sabe que semanalmente eles estão comigo. A neuropsicóloga Adriana Gouveia e o filósofo Coronel Piaggio, sabe que são dois queridos e que trazem para nós só informações que engrandecem o nosso dia a dia. Adriana Gouveia e Coronel Piaggio, vou aí buscá-los. Então, meus amigos, estamos de novo aqui. Privilégio mais uma vez, você conosco mais uma vez, obrigado. Então, você que vem acompanhando o Neyman Talk, sabe que essa conversa começou no programa anterior, mas é muita coisa para falar. Certamente não vai acabar nesse programa, porque, de novo, é muita coisa para falar, mas vamos dar continuidade com esses maravilhosos aqui, a neuropsicóloga Adriana Gouveia e o nosso filósofo e queridão Coronel Piaggio, né? Excelente, né? Obrigado pelo queridão. Se não conhecer esse homem em 1986. Guerra na Selva, recém-chego do Guerra na Selva, né? Uma Eu loucura. fiz o curso em 85, né? E aí fui transferido de Alegrete para Porto Alegre. Aham. Foi quando eu encontrei o Neyman. Eu lá, aluno, e o Tenente Piaggio, Guerra na Que Selva. Então, esse homem conhece muito de selva amazônica. Quando ele falou no programa anterior, e conhece bastante de lá. Mas vamos lá. Gente, então olha só. No último programa, nós estávamos falando sobre como a gente reage às más notícias, notícias impactantes da TV, né? Se vocês me permitirem, quem tem que falar aqui são vocês, mas se vocês me permitirem, uma história que eu vivi, quando nós tivemos o caso da Boate Kiss, né, aqui no Rio Grande do Sul, eu lembro direitinho da situação. Eu acordei pela manhã, domingo, né? As crianças criança, tudo adulto já, mas os filhos ainda moravam conosco. E eu fui primeiro acordar, liguei a TV. Quando eu liguei a TV, domingo de manhã estava lá: 242 jovens morrem em um incêndio na Boate Kiss. E eu cheguei a perder as forças e eu caí no sofá, assim, digo, que isso, gente, e tal. Aí eu fiquei pensando, peraí, vamos ver, o que eu faço com essa informação aí agora? Então, em Santa Maria, né, lá tem muito exército, tem muita gente para ajudar. Então, não precisam de mim lá. Se precisasse, eu iria na hora, né? Não precisam. Tem gente para ajudar por lá, tá? Há algo que possamos fazer? Não. Mandar dinheiro, ir lá ajudar, ligar para alguém, está tudo lá já sendo resolvido com certeza, né? Você também tem uma estrutura muito grande. Então, desliguei a TV, aí deixei a Lúcia, as crianças acordarem, contei para eles e disse assim: olha, hoje a gente não liga a TV. Vamos ficar aqui vendo um filmezinho, vendo uma série e tal, porque ligar a TV vai ser só para nos destruir de uma coisa que a gente não tem o que fazer, sabe? Porque o telejornal, vamos lá, não é por acaso que ele coincide com o café da manhã, com o almoço e com o jantar. Isso tem um propósito, todo mundo sabe, né? Então é a hora que a gente está ali sentado, com a guarda baixa e tal, né? Tá mais indefeso, e aí vem lá, morreu, matou, estuprou e tal, e o cara, né? Eu vou estar ali comendo sei lá, uma carne maravilhosa, aí entra uma propaganda do Médicos Sem Fronteiras, aí aparece a criança lá com as costelas aparecendo e tal, tu fica até com culpa de comer, né? De, poxa, será que eu mereço essa carne maravilhosa e a criança com fome lá? Então, é o que a Adriana estava falando, é como nós interpretamos o que chega para nós, né? Então, eu quero a opinião de vocês dois, eu tive essa atitude. Eu não tenho o que fazer. Então não tem por que me envolver com a notícia. Qual é a tua opinião, Adriana?
O envolvimento com a notícia, ela pode ser direta ou indireta, tem algo que você pode fazer sobre aquilo, aquilo que você não pode intervir para além da mídia, né? Entender o contexto, e hoje em dia, a gente estava até comentando sobre isso, né? A gente busca só o resultado final e não entende o contexto, quando muitas coisas acontecerem. E mais próximo a mim, o que que eu posso fazer? Orientar os meus filhos, aconteceu ali, mas como que a gente pode trabalhar de uma forma mais empática, enfim, ou seguir com a nossa vida da melhor forma possível, né? E buscando o que você pode fazer ali para se sentir saudável diante das coisas que acontecem no mundo e que chega para você, querendo ou não, né? Então, às vezes a gente liga a televisão e vê aquela notícia, mas pode chegar de outra pessoa, numa conversa, enfim. Então, É, se proteger um pouco daquilo que te atinge, que você não vai. eu tenho, já vou deixar essa da sua opinião, Coronel. Eu tenho assim, isso eu falo até em palestras, né? Por exemplo, assim, abre ali a manchete: família morre carbonizada no Sudão. Eu conheço alguém no Sudão? Para ver se é alguém conhecido? Não. Eu vou mandar dinheiro para o Sudão para ajudar quem sobrou da família? Também não. Eu vou até lá para ajudar alguém no Sudão? Também não. Então a notícia não me interessa. Então eu fico na manchete e não abro. Porque se eu abrir a manchete vai dizer o que ali? Homem chega em casa e encontra a mulher e os filhos abraçados e carbonizados. Eu fico, que horror, imagina e tal. O que eu vou imaginar essa situação, entende? Agora, se é alguém próximo, ó, claro, Santa Maria, eu liguei para o pessoal que a gente conhece e tal, né? Mas se tu, minha postura, se eu tenho como agir com o fato, eu vou adiante. Se eu não tenho, eu não assisto a continuidade. Porque a imprensa fica batendo, né? Novas informações, novas informações, novas informações que só servem para nos destruir e vem traindo a nossa verdade. Qual é a sua posição, Cornel? Eu concordo com a Adriana, né? Mas eu tenho uma outra perspectiva. Uhum, Aliás, isso é uma forma de buscar a verdade uhum, defendida pelo Nietzsche, né? Perspectivismo. uhum, Eu entendo, mas diferente do Nietzsche, né? Eu concordo com ele nesse aspecto, mas eu discordo uhum, sobre o que eu vou comentar agora. Eu me entendo, eu acho que tudo está conectado. Todas as coisas, os seres estão conectados. Eu entendo que a Terra ela faz parte, né, do sistema solar, que está dentro de uma galáxia, e nós humanos estamos aqui nesse planetinho azul, a Terra. Eu então estou mergulhado dentro de uma energia cósmica, certo? Da qual eu faço parte. Se acontece um fato lá em Gaza, ou lá na Rússia, né, na Ucrânia, ou aqui na rua, ou em Viamão, eu entendo que eu faço parte disso. uhum. De alguma maneira, não é que eu tenha responsabilidade, mas eu estou inserido nesse contexto. Sim. Aquela energia, de algum modo, me afeta. Claro que uma coisa é você se deixar impactar psicologicamente e abalar o teu equilíbrio diante daquela mensagem que foi Uhum. posta ali. Até porque existe uma questão mercadológica nisso aí, né? A gente tem que, não podemos ser ingênuos, né? O ser humano ele tem uma tendência a ver o feio, Uhum. aquilo que é desagradável, o que é bonito não vende muito, infelizmente. Ou apenas para pessoas que estão atingindo um determinado padrão energético para entender o que é bonito, o que é belo, né? Então a música, por exemplo, é um caso, a natureza é um caso, né? Mas voltando à questão, tudo bem, aconteceu lá na Boate Kiss. Eu também me lembro muito bem quando isso aconteceu. Eu estava no Rio de Janeiro e eu tinha acabado de sair de Santa Maria, acabado de se transferir de Santa Maria quando aconteceu isso. O senhor E comandava o colégio militar na época. exatamente, eu estava no Uhum. Colégio Militar de Santa Maria e eu tinha muitos amigos Isso. jovens ali e eu não tinha como não me envolver, né? Eu fiz várias ligações para Santa Maria, entrei nas redes sociais para buscar informação, etc. Sim. Mas, independente disso, como eu acredito na energia e o pensamento é energia, o mínimo que eu posso fazer, na minha humilde opinião, é emanar uma energia positiva Ah, para aquilo sim, que está sim. acontecendo. É o Inclusive nós mínimo que eu posso rezamos lá. fazer. Mas não fazer de conta que aquilo não aconteceu
Não, isso não ocorre. Para mim, não funciona, Uhum. né? Inclusive, eu acho que isso faz parte do meu equilíbrio. Uhum. Porque, como eu estava falando aqui no início, a gente tem que se conhecer. Eu não vou me corromper. Então, eu não vou conseguir conviver com uma situação. Não, eu vou ignorar aquilo ali. Eu não consigo ignorar. Então, tá bem. Se eu não consigo ignorar, eu vou conviver com aquilo, certo? Como é que eu posso conviver com isso? Eu posso ligar para os amigos, eu posso tentar fazer alguma coisa, ok. Se eu não posso, pelo menos uma energia positiva. Pode chamar do que você quiser, pode ser oração, pode ser uma emanação mental, como você queira, mas alguma coisa, porque eu acho que dentro do, vamos dizer assim, do plasma, do cosmo, eu tenho que fazer a minha parte. Qual é a minha parte? Contribuir minimamente para que aquela energia se reverta. Uhum. Ah, mas é uma andorinha, né, no verão. Mas eu estou fazendo a minha parte. É de minha responsabilidade isso. Então eu vejo sobre esse aspecto. Eu acho que me isolar, no meu caso, eu não, porque é uma concepção, uma perspectiva, voltando ao Nietzsche, é uma perspectiva que eu tenho da verdade a qual eu convivo. Eu faço parte de um todo. É uma visão também do Spinoza, Deus está em todas as Uhum. coisas, o panteísmo, né? Por exemplo, Deus está no copo, Deus está no gravador, ele está presente, ele está ali, é uma Uhum. energia. Isso, claro, se você acredita em Deus. Se você não acredita em Deus, você pode dizer que uma energia está presente em todas as coisas. O pré-socrático já falava, né? O Demócrito, o atomismo, o átomo. O átomo é menor. Eles não tinham nada para medir o átomo. Eles só, na observação, né? Como é que é? O monismo, que chama monismo, né? Uhum. O que constitui o cosmos? Uma partícula que está em tudo, né? Outros pensaram que era a água, outros pensaram que era o fogo. Demócrito pensou que era o átomo. O átomo, ele está presente em todas as coisas. Assim como Pitágoras disse que os números estavam em todas as coisas, Uhum. entendeu? É uma forma de buscar a origem do cosmos. Ora, eu faço parte do cosmos. Tem Eu que sou um primeiro. número, eu sou um átomo, eu contribuo de alguma forma com algum tipo de energia. E tem o primeiro motor móvel, né, que eu gosto de falar. Então, sabe, sabe aquele primeiro motor que vai desencadear todas as Ah, Aristóteles, o coisas? motor O original. motor original, exato. É o primeiro motor móvel, né? É, O motor original, isso exato. é. Que é aquele movimento que vai originar vários outros. Então, assim, eu lembro, e até pegando esse gancho, que quando veio essa notícia, muitos estabelecimentos dobraram a atenção para a segurança. Então, houve um caráter informativo Sim. daquela notícia Verdade. para que muitas pessoas também fizessem um movimento de cuidado, de controle, de vigilância, enfim, uma série de coisas. Então, o que pode ajudar no equilíbrio, eu sempre me faço essas perguntas quando eu estou diante de uma notícia. Posso fazer essas perguntas internamente ou externamente. Uhum. A maioria das vezes internamente. Então, tá. Essa notícia chegou para mim. Ela tem uma função, então a partir do momento que ela chegou para mim, eu preciso fazer algo sobre isso. Ou não, né? Então, mas a partir do momento que chegou uma notícia para mim, Adriana, qual é a sua responsabilidade sobre essa notícia? Perfeito. Perfeito. Né? Então, eu me faço essa pergunta. E uma outra pergunta que eu faço, assim, se eu não posso agir diretamente, o que eu posso fazer sobre isso? Que aí foi o caso. Se eu tivesse um estabelecimento, uma casa de festas, enfim, eu teria que eu tenho a responsabilidade de dobrar minha atenção para o que Perfeito. chegou para mim, né? É, Mas um ponto muito pacífico é esse. Isso não pode abalar a minha estrutura. é isso. Não pode me É isso. desequilibrar também. Porque o cuidado com o outro começa por você. Então, se você tem um olhar cuidadoso para você diante daquele fato, daquele evento, você pode também auxiliar outras pessoas próximas a você. Eu tenho ideia de que você olhou para os seus filhos e falou assim: como eu garanto mais ainda a segurança deles? É, eu acho Se eu estou que desequilibrado, eu acabo não contribuindo com nada. Eu preciso estar equilibrado. Exato. eu, enquanto aqui entrevistador, é óbvio que a minha função aqui é deixar vocês falarem, não eu falar. Mas nessa preocupação de eu falar pouco, eu acho que eu falei pouco demais com relação a isso, né? Até, não é me justificando, mas só para me reposicionar a situação. O que que eu fiz só? Eu não liguei mais a TV.
para nós Sim. não sermos massacrados pelaquela informação o dia inteiro, tá? Aí deixei ali a família vendo filme, e tal. Agora sim, fui ligar para os amigos. Eu conheço muita gente lá. Inclusive, eu perdi 9 alunos naquele incêndio lá, né? Enfim, né? Mas para além da informação, você não precisava de mais, você já sabia o que tinha É, acontecido. então Perfeito, eu perfeito. não precisava ver cenas dos jovens mortos, não precisava ver cena dos pais desesperados, entendeu? Tanto que Ultrapassa depois, na tudo. sequência, né, como a Adriana sabe, eu trabalho com desbloqueio de traumas, né, reprogramação mental. Na sequência, eu estive em Santa Maria e atendi vários pais lá que descompensaram por terem perdido seus filhos, né? É, E conseguimos ajudá-los a voltar a respirar, vamos assim dizer, tá? Mas é só isso, eu não fico reassistindo a mesma informação, né? porque isso envenena você também. É, Não, chega ali, a gente tem e uma te responsabilidade. desequilibra. Aquilo que o senhor falou sobre o que a gente tende a observar o feio, né? Isso aí a neurociência e a psicologia traz isso também, é porque lá nas cavernas, porque tudo é uma evolução, né? Lá nas cavernas, o que que a gente fazia? Quando o cara botava a cara para fora e não ficava olhando, ó, que dia lindo. Não, não tem um bichão por aí? Vai comer a minha É família, uma né? constante ameaça, né? Então o cérebro humano, ele por essência, ele é programado sim para olhar para o feio, para olhar para as ameaças, né? As Que ameaças. nem assim, aqui nós estamos à beira do Guaíba. Depois, se a Brena quiser mostrar uma imagem do Guaíba aqui pro pessoal, tá? Que é lindo. Então hoje a gente pode ali sentar, tomar um chimarrão na orla, tá? E contemplar. Naquela época não tinha disso. Se sentasse com a família para contemplar o Guaíba, via um monstrinho, ó, comia a família inteira, né? Então é da nossa evolução, do nosso cérebro, olhar para o feio. Não adianta. É assim, né? Agora, essa questão, Adriana, de ficar reassistindo a mesma notícia ruim, são fatos que às vezes não acrescentam em nada, tá? Quer dizer, a verdade, né, da pessoa, ela vai cada vez mais se atualizando e o sofrimento também. Como lidar com isso? Uhum. Eu sempre me pergunto, quando você repete um comportamento, qual é o ganho que você obteve da primeira vez? Então, se você ligou a televisão, viu ali, já tem uma informação, enfim, pode desencadear uma série de outros eventos, de comportamentos, enfim. Mas quando você repete um comportamento, você vai lá e busca de novo. Qual é o ganho? O que está acontecendo aí no teu sistema neurológico que está processando como um ganho, né? Então as pessoas falam assim, mas Adriana, eu tô fazendo isso várias vezes, repetitivamente, e eu não tô entendendo por quê, como eu não consigo sair disso, né? E aí a gente começa a entender quais são os eventos, o que está acontecendo, quais são os ganhos a partir. Quando eu falo ganho, pessoal, é aquilo que teu cérebro entende que precisa repetir um comportamento, tá? Nem sempre é um ganho relacionado a flores, a algo, né? Uhum. Recompensas. Recompensas, exato. Então, teu cérebro continua buscando ali, né? E aí, a partir daí, a gente vai entendendo qual é o mecanismo aí que envolve estruturas cerebrais que aprenderam daquela forma, né? Que foi que fixaram aquele ensinamento que a gente precisa reaprender, que a gente precisa repensar aquilo que você está fazendo rapidamente, né? Repetitivamente. Repetitivamente, tá certo? De forma repetida. Isso. Como é que escreve 600? É com dois S ou é com C? Faz dois cheques 300. Faz dois cheques 300 já era. Pois é. E que tá te levando a um resultado aí que você não tá conseguindo perceber sozinho, né? Sim. E o senhor Coronel, com relação a. Porque, vamos lá, a gente tem ali uma verdade, tá? Agora, essa verdade, ela existe, independente, né, do nosso conhecimento e da nossa vontade humana? Como é que é isso? Veja bem, existem duas grandes áreas aí que a gente estava Dentro disso que a gente está comentando, falando né, aqui agora, né? no off, estávamos comentando sobre. Existem quatro teorias da verdade, mas basicamente elas se dividem em dois grandes grupos. Existe aquela verdade que é a verdade da correspondência, né, que é ligada aos fatos, né, a descrição dos fatos. Existe a da coerência, que é usada no campo científico, né, que é, vamos dizer assim, das proposições, dos enunciados, das hipóteses que vão se confirmando, né, ou vão sendo falseadas, como é o caso do Karl Popper, né, da falseabilidade. Esse é um outro tema, né? Existe a pragmática, que é aquela que funciona, e existe aquela que é a eliminação das mentiras, ou daquilo que não é verdade, que você claramente entende que não é verdade,
que é a deflacionária, chamada de deflacionária. Você vai eliminando aquilo que certamente é incorreto, e aí aquilo que sobrar é a verdade, né? Essas grandes teorias, assim, rapidamente traz. Mas essas duas, na verdade, elas se dividem em dois grandes grupos, né? Uma é aquela em que a verdade realmente independe do que você descreva, certo? E essa tem a ver, por exemplo, com Platão, com Aristóteles, né? A outra dos enunciados tem a ver com Kant, tem a ver com Descartes, entendeu? Todos eles têm relação. E existe um outro grupo um outro grande grupo que tem a ver com a linguagem, com a narrativa, certo? O centro do processo não é na verdade em si, mas no que você percebe, no que você descreve. E aí nós temos a questão das oposições de narrativa, que é uma coisa, vamos dizer assim, milenar. Desde o tempo da Grécia que isso ocorre, com os sofistas, né, Górgias e Protágoras e tal, né? Hoje está mais presente isso, né? Exatamente. E a lógica, chamada lógica erística, que foi muito valorizada por Schopenhauer, né? Que é a lógica do debate. O que importa não é a verdade, o que importa é vencer o debate, né? Bom, aí nós entramos, por exemplo, no perspectivismo no Nietzsche, várias outras teorias, todas elas focadas no relativismo. Aí tem relativismo estético, relativismo moral, né, ético, né? Né? Então, uma outra entrevista que eu falei aqui, o Platão ele tinha uma máxima que ele falava para combater os sofistas. Ele dizia o seguinte: se o relativismo é verdade, então até o relativismo é relativo. É um jogo de palavras. Sim, né? sim. Mas dá para pensar. Então, se o relativismo realmente é a forma correta de se imaginar, de se perceber, se apropriar da verdade, né? E essa apropriar também é um termo meio complicado, porque apropriar tem a ver com o que é real, o que é realidade, o que é conhecimento e o que é verdade. Mas entender a verdade, se é assim, então ele também é relativo. Pode ser que ele não seja verdade. O relativismo. Maravilha. É maravilhoso, né? Amado. Vamos aquecer um pouquinho mais de chá aqui, gente. Aqui, ó. Mas isso é a visão do Platão, hein? Sim. Existem, por exemplo, o Descartes, na busca da verdade, o Descartes é um eminentemente cético. O ceticismo é aquela escola helenística, né? Depois de Aristóteles, que a verdade ela está intangível, ela está sempre a ser buscada, né? Então, o Descartes, nesse ceticismo aloprado, louco que ele tinha, né? O que eu sei sobre o mundo? Aí eu cogito ergo sum. O que é o cogito? Penso, logo eu existo. Bom, tempos depois, o Sartre, outro pensador fantástico, né? Ele diz o seguinte: eu existo, logo eu penso. Eu penso. Então, você veja que é um mundo. Falar de verdade é uma falta de humildade da minha parte a gente falar sobre verdade. Mas São Mas 2.500 anos de história discutindo isso, né? Mas a partir daí, olha quantos outros pensamentos a gente já não produziu a partir dessa Sim, pergunta, né? com certeza, né? agora, uma coisa que a Adriana tinha falado lá no outro programa é sobre a verdade, como é que a gente se enxerga de verdade no espelho, as perguntas que a gente faz para a gente mesmo, né? Eu vivi uma situação, foi dia primeiro eu lembro que era dia 1º de outubro, né? Sabe aquele dia assim que tu acorda, que não tá a fim de fazer nada? Aquele dia com preguiça, assim, quero ficar na cama hoje, né, e Dia tal. do nada. E eu tinha a gravação do programa, eu tinha mentoria à tarde e eu tinha que treinar na academia. Eu gosto de treinar pela manhã, né? E no fim, eu já tinha muita agenda pela manhã, deixei o treino para de noite, né? E aí quando foi de noite, aí eu tive uma reunião, eram às 20 horas já. Aí eu falei, né, com a minha amiga Vanice, que estava comigo lá de Camboriú, não, ali no Meet ali e tal. Eu disse, tia, ainda vou treinar. Ela assim, com essa cara de preguiça que tu ainda vai treinar, tu acha? Não, eu vou. Aí por quê? Porque eu fiquei me perguntando, por que ir treinar? Né? Aí eu digo, bom, primeiro que eu me planejei. Se eu não for, eu estou indo contra o meu próprio planejamento. Eu perco a autoridade sobre mim mesmo, né? Segundo,
para os meus mentorados, para os meus alunos, eu impacto muito a questão de controle-se a si mesmo. Como é que vai controlar outras pessoas, como é que vai controlar dinheiro, se não tem controle sobre ti mesmo, né? Terceiro, que é bom para a minha saúde, né? E quarto, que a academia está pertinho daqui, né? Aí, porque eu treino aqui na Moinhos, né? Aqui no Shopping Pontal. Até mandei, na época, ela mandei um vídeo para a Briana, era 11h15 da noite, eu saindo da Moinhos aqui, mas cumpri minha meta. Então, agora tudo por quê? Porque eu tinha motivos para fazer aquilo, né? Então, a coisa dos porquês. Fala um pouquinho mais sobre o negócio dos porquês, Adriana. O quanto isso é importante para trabalhar a nossa verdade. Até partindo dessa ideia de controle, vocês sabiam, né, passar aqui uma reflexão para o público, que liberdade é saber se controlar, que quando você sabe os teus limites, quando você sabe aquilo que você pode controlar, isso é liberdade, ou seja, você também vai ter maior flexibilidade de fazer escolhas. E existem duas motivações. A interna, aquela que você se questiona, eu preciso disso por quê? X, Y, Z e tal, isso vai me fazer bem, então eu vou adiante. E tem a motivação externa, que é aquela que alguém te fala, olha, Jorge, mas precisa, para você é bom, ó, tô te esperando aqui na academia, você não vai falar comigo, hein? Vamos lá. Então tem a motivação externa, interna. Então, assim, as perguntas que a gente faz precisa estar em sintonia também com as nossas motivações, com aquilo que faz sentido para a gente e também qual é o nosso compromisso com a gente. Então, pessoal, disciplina, autocontrole, resultados de um bom autoconhecimento é liberdade, tá? Excelente. Coronel, eu sei que o senhor tem aí mais uma informação para entregar. Eu estou vendo que o senhor está doido para falar, isso é muito Não, legal, não, né? tudo bem. Mas, não, mas atenção, vamos deixar o senhor dar o seu posicionamento. O tempo está nos traindo hoje, né? Já se foram mais de 25 minutos, que coisa, né, Tchê? Passando Mas, rapidinho. mas conclua o que o senhor estava pensando aí sobre o que a Adriana estava falando Não, eu queria também. pegar esse gancho que a Adriana Isso. falou, Uhum. porque eu tive uma aluna que escreveu uma revista do Colégio Militar, né? E ela falou, garota brilhante, ela uniu disciplina à liberdade. Veja, disciplina é uma virtude que ela permeia todas as 4 virtudes cardeais lá dos gregos. A prudência, a temperança, né, a fortaleza e a justiça. Sem disciplina, você não consegue ser prudente, você não consegue ser equilibrado, você não tem fortaleza, você não enfrenta o medo, né, que é uma fortaleza, é a virtude de enfrentar o medo. E você não tem liberdade para fazer juízo de valor e fazer justiça. Então veja como verdade, autoconhecimento, autocontrole, né, tem a ver com disciplina, tem a ver com liberdade e tem a ver com as virtudes. Veja, está tudo interligado. Eu sou um pouco viciado, eu diria, nos pensamentos da Grécia Antiga. Porque todos os outros grandes pensadores vieram a partir do que foi construído lá. Então, muito respeito. Claro, existem o contexto da época, né? Por exemplo, a forma de trabalho na Grécia era a escravidão, né? E tinha defesa da escravidão. Claro, respeitando os contextos, o contexto histórico, geográfico, etc. Mas os pensamentos desses filósofos, dessas pessoas, precisa ser bem respeitado, bem entendido. A busca da felicidade como virtude, não como resultado, não como busca de resultados. Que hoje todo mundo pensa que felicidade, ou pelo menos a grande maioria das pessoas pensa que felicidade é resultado. Não necessariamente. O resultado principal é você ser uma pessoa virtuosa, equilibrada. Senão você não está contribuindo para o cosmos. Porque era uma visão cosmológica desse pessoal. Entendeu? Uma visão ampla de como que você contribui para a sociedade. Entendeu? Você contribui para a sociedade sendo rico? Ou é uma realização que você quer, mas que, na verdade, está te deixando uma falta, um débito. Sim. Né? Às vezes até isolando. E aí o que acontece? Pegando a área da Adriana, quando você fica em débito, você vai buscar válvulas quando você não consegue o resultado, o que é o mais normal. O fracasso faz parte da nossa vida. Né? O que você vai fazer? Você vai buscar válvulas de escape.
E você vai fazer comportamentos repetitivos para compensar o que deveria estar dentro de você. Compensações, às vezes, equivocadas. Pode ser na bebida, pode ser no jogo, pode ser em qualquer... E aí você se pergunta, o que que isso me fez... Desenvolver, né? O que que isso me resultou? Então, vencer a preguiça, como você fez, entendeu? É disciplina. É autocontrole, autoconhecimento. Não fazer, ficar no niilismo, no nadismo, né? Depois você criar um sentimento de culpa, que, por sinal, é alavanca para vários outros transtornos. Há uma diferença aí entre procrastinação e o ócio, né? Tem momentos em que a gente se permite de fato o ócio, a gente tem uma série de. A gente tem uma explosão neurológica acontecendo no momento do ócio que permite o nosso desenvolvimento. Agora, a procrastinação é quando a gente adia o desconforto e lá na frente vai ter um problema. Né? Exatamente. Eu confesso para vocês que, bom, primeiro já estamos quase a 30 minutos, mas eu não consegui, não teve como interromper a conversa, porque tá maravilhosa essa conversa aqui, né? Mas deixa eu dar alguns recados aqui, pessoal que apoia, as empresas que apoiam o nosso trabalho, né? Então, enquanto vocês tomam um chazinho de vocês, né? Então, você, empresário, empresária, da região sul do Brasil, norte, nordeste, pare de perder negócios porque o seu produto está longe do seu cliente. Com a Alfa Centro, a sua empresa poderá armazenar em São Paulo, com investimento muito pequeno, com redução nos custos tributários, com prazo de entregas menores e com custos de fretes também mais baratos. Então, a Alfa Centro é a sua solução operacional em São Paulo. Vai fazer um evento, o Ticket, bilheteria eletrônica, é intuitiva na hora de comprar o ingresso e muito barato para quem contrata. É a que eu uso quando eu estou no teatro, né? E você que acha que perdeu os doces, os bárbaros da Maomé, não, a confeitaria Maomé mudou-se ali da Redenção, do Parque Farroupilha, para a Vicente da Fontoura, ao lado do Zafari Ipiranga. E você vai viajar, os ônibus da Ouro e Prata oferecem a você pontualidade, segurança e conforto. Ouro e Prata, tudo para você chegar bem. Se está sem ideia de como agradar alguém, livro é sempre um grande presente, uma grande opção de presente. Põe uma dedicatória, vai ser guardado para o resto da vida. Então vai em uma das 17 lojas da Livraria Santos, ou no Rio Grande do Sul, ou em Santa Catarina, ou o telefone está na sua tela, ligue e eles lhe mandam o seu exemplar ou os seus exemplares para o Brasil inteiro. E aqui no Neyman Talk, né, como a gente fala, acontecem grandes conversas, que está espetacular também, que merecem grandes defensores. Precisando de defesa, fale com os advogados Dr. Evandro Raul dos Santos e Dr. Felipe Griff. O telefone está aí na sua tela. Gente, que loucura que foi essa conversa hoje. Boa demais, né? E com certeza temos mais o que conversar a respeito, né? Então, se conversem as agendas de vocês dois, quando quiserem voltar os dois, semanalmente está ou o Coronel ou a Adriana. Quando quiserem voltar os dois assim, para mim foi maravilhoso, me diverti muito, aprendi muito. Tenho certeza que você que está conosco até agora gostou muito também, aprendeu bastante. Obrigado pela sua audiência até agora com a gente aqui. Para que o algoritmo entenda que você gostou, inscreva-se no canal, deixe o seu like, se for o caso, faça um comentário que ele vai lhe entregar mais sobre tudo isso que aconteceu aqui. Então, para o seu bem, faça a inscrição para quando chegar na internet você ter à sua disposição aqueles conteúdos que melhoram a sua vida. Coronel Piaggio, satisfação. Obrigadíssimo, meu amigo. Adriana, foi um privilégio, foi assim, espetacular. Até o próximo Neyman Talk. Valeu!